então abrir as vossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 ao versículo 36. Nós falaremos hoje exaltando somente a Cristo. Mas a semana passada nós falamos acerca da missão do Filho, do versículo 16 ao versículo 21. Nós falamos sobre esse amor, que o amor de Deus não há limites, e dentro desse amor que não há limites, nós falamos sobre a base da salvação de Deus, que é o amor do Pai. Nós falamos também sobre o mediador da salvação, que é Jesus Cristo, e também falamos sobre a experiência da salvação, que é por meio da fé, baseado em João 3:16 ao 21. E hoje nós continuaremos tratando desse assunto e falaremos hoje exaltando somente a Cristo. Após nós tratarmos acerca do novo nascimento, de nascermos em Cristo, nós somos então permanentemente desafiados pelo Evangelho, bem como no Novo Testamento, nesse grande desafio de crescermos em Cristo. Há um grande desafio em nós de avançarmos em Cristo, de amadurecermos em Cristo, depois do novo nascimento, esse nascimento do alto, essa regeneração, essa transformação, e que ela deve ser uma resposta em crescimento diante de Cristo. Enquanto o nascimento é um ato, o crescimento ele é um processo para toda a vida, que visa então nos aproximar de um padrão de espiritualidade demonstrada pelo apóstolo Paulo, que ele vai dizer no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 13, a parte B, ele vai falar sobre a medida da estatura da plenitude de Cristo, que nós devemos prosseguir, que nós devemos avançar, que o nosso crescimento ele vai avançando até que cheguemos da medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas a grande importância é que esse desafio, e a grande pergunta a nós, esse desafio, ele é viável? Esse desafio é factível? Ou esse desafio, ele é atingível? Essa é a grande pergunta que cabe nós fazermos acerca desse crescimento, acerca desse amadurecimento. Desde que se observa um princípio de vida, João então vai nos apresentar o grande, ou o entendimento que ele tem acerca de quem é Cristo e acerca de quem é Ele. Ele vai nos mostrar o seu amadurecimento, o seu reconhecimento, e também vai nos apresentar o seu propósito, falando no versículo 30: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Os primeiros textos nos fornecem um contraste dos ministérios de Jesus e do ministério de João Batista, ou seja, ambos estavam acompanhados dos seus discípulos. Nós podemos ver aí no versículo 22 ao versículo 25, que eles batizavam. Versículo 23 também, que Jesus batizava através dos discípulos. E é interessante nós sabermos que havia uma aceitação popular, porém, eles exerciam seus ministérios em locais diferentes. É o que João vai nos apresentar. Mas o que deve nos chamar a atenção é que, a partir de uma discussão acerca da purificação, relatado aí no versículo 25, os discípulos então de João Batista o procuram, e eles demonstram uma preocupação com o avanço do ministério de Jesus. E você deve observar aí no versículo 26. Eles demonstram uma série de preocupações, porque Jesus está se destacando
cada vez mais, que Jesus está chamando a atenção cada vez mais. Então os discípulos ficam preocupados com isso. Gera então uma preocupação logo depois da discussão sobre a purificação. Gera então uma preocupação interna acerca do avanço que Jesus está tendo em seu ministério. A preocupação dos discípulos de João Batista é que o seu mestre está perdendo terreno, está perdendo território, por conta de que Jesus está crescendo no seu ministério. Jesus está avançando no seu ministério. Jesus está a cada instante sendo notório em seu ministério. E isso chama a atenção dos discípulos de João Batista. Nós podemos resumir a resposta então de João Batista, dada a partir aí do versículo 27, em uma só expressão: convém que ele cresça, que eu diminua. Nela, João Batista então vai demonstrar na sua resposta a sua real consciência do seu papel no contexto das relações de Deus entre os homens. E com ele, assim, nós aprenderemos aqui nessa noite duas verdades importantes. E essa primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês é que eu preciso diminuir. Eu preciso diminuir. Diante do evangelicalismo brasileiro, de tantos movimentos, de tantas invenções, de tantas imaginações, de tantas fantasias, a gente percebe a busca desenfreada por notoriedade, por atenção. E é isso eu estou falando no meio evangélico. Nós percebemos muitas pessoas procurando atenção para si, procurando chamar atenção para si. Quantas pessoas, e não quero ser eu aqui julgador, mas há muitas evidências. Basta você ir para as mídias sociais, basta você ver várias reuniões, e você vai perceber que alguns estão ali procurando chamar a atenção para si, querer toda a atenção. Outros estão preocupados de fato com a perda de território, uns querendo ser mais poderosos do que os outros, um querendo apresentar um poder que muitas vezes a gente não entende que poder é esse, que busca é essa desenfreada, com tanto poder, com tanta chamada de atenção para si. Sendo que, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós devemos aprender, a primeira verdade, é que eu preciso diminuir, e isso João Batista vai nos ensinar muito bem. Por que João Batista nos ensina muito bem? Porque João Batista, olhando então para Jesus, e olhando para si mesmo, João Batista, ele fica então completamente convicto da necessidade urgente, da expansão de Jesus no seu coração. Ele percebe a grande necessidade que ele tem, de que Jesus cresça em seu coração, e que junto ao seu povo, e acima de tudo, na liderança espiritual, que até então ele exercia. Ele tem essa convicção de que o reino de Deus precisa crescer. E primeiramente o reino de Deus precisa crescer no coração dele. Ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Ele precisa estar alegre, e ele precisa estar feliz, porque afinal de contas nós estamos pregando desde o primeiro capítulo. Nós vemos, ele diz, deixa bem claro. É muito interessante porque ele vai dizer: quem és tu? Não, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu sou somente uma voz. Nós pregamos sobre isso. João Batista se intitula somente como uma voz. Eu vim preparar o caminho, eu sou aquele de quem profetizaram, eu sou somente uma voz. João Batista demonstra então a sua satisfação, o seu contentamento de ser uma voz que clama no deserto, uma voz essa que vai preparar o caminho do Senhor. Essa voz que ele disse que não é digno de desatar abaixado, desatar as sandálias, as alparcas dos pés de Jesus. É ele que vem dizendo então que Cristo cresça
e que ele diminua. Ele não tem essa preocupação de perder território, pelo contrário, ele tem convicção, ele está convicto que o Evangelho, que Jesus Cristo estará avançando e será uma grande expansão do reino de Deus em toda a sua liderança espiritual, em todo o seu trabalho. Mas a grande pergunta é: como isso aconteceria se ele insistisse em ser o mesmo João? Como seria possível acontecer se ele insistisse em ser o mesmo João? O que antes era uma perspectiva profética, agora era uma realidade indubitável e inevitável. É uma grande realidade agora. João Batista, ele está contemplando a realização da profecia. Ele está vendo as coisas acontecerem. A primeira coisa que nós devemos aprender é que nós devemos diminuir e que Cristo cresça por meio de nós, que Cristo cresça através de nós, que Cristo cresça apesar de nós. O desejo do nosso coração é que o reino de Deus tome toda a área da nossa vida, toda a área da nossa existência. Que desejar que o reino de Deus avance, que Cristo apareça, é o estar completamente voltado e convicto e entendido para que fui chamado, para que eu fui criado. Paulo vai dizer que nós fomos criados para a glória de Deus. O nosso propósito é glorificar a Deus com a nossa vida. O nosso propósito é que eu diminua e que Cristo cresça. Que a atenção não deve estar sobre mim, mas que a atenção deve estar totalmente sobre Cristo, aquele que morreu, aquele que entregou a sua vida. Ele disse: eu mesmo quis andar, eu mesmo tenho poder para dar de volta. Que o nosso pensamento de reino, de servo, seja que Cristo sempre cresça e que eu diminua, eu desapareça, mas que Cristo seja a evidência nas nossas vidas. Então, no grande enredo das intervenções divinas na história humana, ele que for então o personagem central de um capítulo importantíssimo, João Batista, precisava sair de cena. E quais são as razões que ele precisava sair de cena? Porque a sua provisão vinha exclusivamente do céu. Olhe comigo, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Essa é a primeira razão porque João precisaria sair de cena, porque ele entendia que a sua provisão vinha exclusivamente do céu. João entendia que nada que fizera até então não foi um fruto de sua capacidade. João compreendia que não foi um resultado direto de um chamado e uma capacitação vinda então graciosamente do céu. Ele entendia que toda essa manifestação, todo esse ato vinha graciosamente do céu, ou seja, vinha da parte de Deus. Meu irmão, entendemos que eu preciso diminuir, é compreender e ter esta compreensão ampla que João Batista tem. Não somos autossuficientes, como João Batista deixa bem claro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ele responde essa pergunta depois da preocupação dos seus discípulos. Jesus está avançando, Jesus está crescendo, Jesus está tomando território. Ele diz: tudo que eu recebi do céu, tudo veio dele. Não somos autossuficientes. Então por isso nós precisamos receber a suficiência do alto, que só a suficiência do alto que é dada àqueles que se humilham. Somente aquele que dá tapinha nas suas costas. Não se preocupe se alguém não viu o que você fez ou o que você tem feito no reino de Deus. Não se preocupe se alguém não te elogiou por algo que você fez em prol do reino de Deus. Só se importa em saber que o nosso Deus está vendo tudo aquilo que nós realizamos, que o nosso Deus recompensará a cada um e que nenhum trabalho feito no Senhor será em vão. Se preocupe em glorificar a Deus. Faça com todo amor, com toda devoção. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo que você for fazer, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus.
É Deus que deve ser exaltado, é Cristo que deve ser exaltado. O segundo ponto que nós devemos aprender nessa noite. Se primeiro nós temos que aprender que nós devemos diminuir, e aprendemos com João Batista, que não está preocupado em estar em evidência, mas a preocupação dele é que o reino de Deus se expanda cada vez mais. Enquanto os seus discípulos estão completamente perturbados, João Batista está tranquilo, porque ele está vendo acontecer exatamente aquilo que ele esperava que viria acontecer. Então a sua motivação é de alegria, a sua atitude é de demonstração de alegria. Por quê? Porque João Batista entendia que a sua diminuição era então imprescindível para que acontecesse o crescimento de Cristo. É por isso que ele diz, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. A segunda coisa que eu aprendo aqui, se eu aprendo que primeiro eu devo diminuir, a segunda coisa é que Jesus precisa crescer. Crescer. Eu já ouvi na minha caminhada ministerial as pessoas dizendo assim: olha, vai lá no culto, porque fulano de tal vai estar, ciclano vai estar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E Jesus não é o foco do convite. Talvez você já ouviu isso, talvez até você já recebeu um convite desse tipo. Olha, vai lá porque vai acontecer isso. Você deve ver, olha, você tem que ver que pessoa tal, como que ela é poderosa. Você tem que ver as coisas que vão acontecer, mas Jesus não é apresentado. Talvez você já ouviu vários convites engajados de promessas. Olha, vai lá na minha igreja porque eu garanto para você que vai acontecer isso, isso, isso e isso. E Jesus, mais uma vez, não é evidenciado. A gente vê as pessoas preocupadas com realizações, sem se lembrar que Cristo deve ser exaltado, somente Ele. As pessoas que não entenderam ainda o que significa um culto, o verdadeiro culto que adora a Deus, o verdadeiro culto que exalta a Deus. As pessoas ainda não compreenderam por que é que foram chamadas, salvas, eleitas, para fazer a vontade do Pai, olhar para o exemplo de Cristo, e que Cristo e a sua única preocupação e vontade era em fazer a vontade do Pai. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade. A minha vontade, as minhas preocupações não estão em comer, em beber ou vestir, mas estão em fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Os discípulos testemunharam dele: olha, ele fala tudo o que o Pai manda, tudo vem de Deus, só pode vir de Deus. Para falar essas coisas extraordinárias, só pode vir de Deus. E Cristo avançando e Cristo crescendo. O fato então é que Jesus precisa crescer. Cada convite que você faz, cada evangelismo que nós saímos nas ruas para evangelizar, para entregar o evangelho, quem deve ser o foco? É Cristo. Não é o pastor, não é a irmã, não é o irmão, não são os apetrechos da igreja, não são os ornamentos da igreja, mas é Cristo. Há um Cristo que cuida de nós e que cuidará de vocês. Creiam somente, apresente Cristo. Ele é a luz que falamos a semana passada, que os homens rejeitaram. A luz é Cristo. É essa luz, é dessa luz que nós devemos falar e anunciar, porque o mundo está em trevas, e o que somente aquele que tem a luz pode trazer luz a essas pessoas. Nós somente somos os recipientes dessa luz. Então nós devemos avançar e mostrar essa luz. E se você crê nisso, pode ter certeza que Jesus se encarregará de fazer a obra milagrosa na vida do pecador. Segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus precisa crescer. Os especialistas bíblicos, eles divergem se as palavras seguintes, se elas foram ditas por João Batista ou por João, o evangelista. Mas a grande questão é que cabe aqui, com certeza, uma convergência, ou seja, é o próprio Deus que está falando, é o próprio Deus que está usando um instrumento humano. Por quê?
Porque Jesus, ele precisa crescer. Por que Jesus precisa crescer? Porque Jesus, ele é soberano, e ele é soberano sobre todos. Olha comigo o versículo 21. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu, está acima de todos. Por que o reino de Jesus vai crescendo? Porque Ele é o soberano Deus. Ele é o soberano. O seu reino vai crescendo e Ele é soberano sobre todos. A sua soberania, então, é o resultado de sua origem. Por que o resultado da sua origem? Porque Ele veio das alturas, Ele veio dos céus, ou seja, Ele é supremo, ou seja, Ele é o único e inigualável. E João, apesar de importante, João era como nós, seres humanos, ser humano como nós. João era como nós, temporários, frágeis, limitados, e sendo Deus então, tendo autoridade sobre todos que vêm da terra e falam da terra, esta glória, e esta é a lógica, o humano então se submete ao divino. Então o barro se submete ao oleiro. Então o servo se submete ao seu Senhor. João nos dá uma lição de submissão. João nos dá uma lição de entendimento de quem é Ele e de quem é Deus. João nos dá uma lição de qual é o seu papel. E nós aprendemos com ele que Cristo cresça, que Cristo seja exaltado e que Ele diminua. O que Jesus fala então para todos? Olhe comigo o versículo 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então dizer que Jesus é soberano pode passar então para alguns a falsa ideia de que Ele é um Deus desligado, de que Ele é um Deus desconectado, alienado ao mundo. João tinha então de Jesus uma visão diametralmente oposta, ou seja, João vai dizer então que Jesus falava de realidades que ele tinha visto e ouvido, ou seja, falava com conhecimento de causa, falava com profundidade e coerência. Olha que João está dizendo: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus dá o Espírito, Deus não dá o Espírito por medidas. João testificando das palavras de Jesus, verdadeiramente, ele está falando com profundidade, verdadeiramente Jesus está falando com conhecimento de causa, verdadeiramente Cristo está sendo coerente, porque Cristo está falando da parte do Pai. Outra coisa é o acolhimento de sua palavra, que proporcionava uma genuína e extraordinária experiência com Deus. Então ele certifica que Deus é verdadeiro, que Ele é a última e definitiva palavra de Deus aos homens. Olha o versículo 35 comigo. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João Batista testifica que então que a sua palavra era uma revelação do Espírito, e evidenciado o desejo de Deus em repartir conosco de forma abundante pela palavra de Jesus, este mesmo, o Espírito de Deus. Por quê? Porque Jesus recebeu então autoridade sobre todas as coisas. João Batista então percebeu a autoridade de Jesus de forma inequívoca quando batizou Jesus.
pois viu sobre ele um reconhecimento do Espírito do Pai. Jesus então tinha a plena consciência dessa extraordinária autoridade que foi outorgada a ele. Como homem, temos a tendência então de querermos resolver todas as coisas, porque achamos que somos hábeis, porque às vezes nós achamos que somos inteligentes o suficiente, que às vezes nós achamos que somos competentes ao máximo, que às vezes nós achamos que somos criativos ao máximo e ousados ao máximo. E aí vem o resultado da frustração, e aí vem o resultado do fracasso. E João então descansa em Cristo, João então se satisfaz em Cristo, e é como se ele dissesse: deixe que ele cresça, que ele continue crescendo, que ele continue avançando. Ele fala das coisas do alto, ele veio do alto. Eu sou da terra, eu sou frágil, eu sou temporário, mas ele é soberano, ele é rei, ele é governador, ele tem domínio sobre todas as coisas. Confiem nele, acreditem nele, acreditem em sua palavra. A sua palavra é poderosa, a sua palavra é coerente, a sua palavra tem poder. Ele fala pelo Pai. João sabia da importância em dar, em descansar nesse Cristo que tem todo o poder. Agora, quando nós entregamos tudo nas suas mãos, de quem tudo pode, então a vitória nos é conferida. Enquanto os seus discípulos estão preocupados, João está descansando, sabendo: é isso mesmo, ele cresça, está certinho, que eu diminua. O que nós devemos então? Confiar nesse Deus, e que ele vá crescendo, porque só ele pode nos conferir a vida eterna. Só ele pode, apesar de Jesus ser soberano sobre todos, falar para todos e exercer autoridade sobre todas as coisas. Ele confere a vida eterna àquele que crê nas palavras, pois o enviado de Deus fala as palavras deles, porque Deus não dá o Espírito por medida, porque o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê naquele que foi enviado, em Jesus, tem a vida eterna. A vida eterna é conferida a ela, de forma pessoal, de forma única, de forma definitiva, de forma plena, àquele que nele crê. Aquele que admite então a sua divindade, aquele que admite então a sua salvação, aquele então que se arrepende e o que reconhece como Salvador e Senhor. Agora, se porém houver uma rejeição de Jesus, haverá também condenação e morte. E é exatamente isso que Jesus deixa bem claro. Duas coisas nós aprendemos: primeiro, eu preciso diminuir; segundo, Cristo deve crescer. Para nós concluirmos, para que então a igreja existe? Por que nós existimos como igreja? A igreja existe para atrair os homens a Cristo. A igreja existe para não só atrair os homens a Cristo, mas também para fazer deles pequenos cristos. É isso que significa discípulo, pequenos cristos. Por que a igreja presbiteriana trabalha com discipulados? Para fazer pequenos cristos. Por que a igreja existe? Para atrair pessoas. Como que eu vou atrair essas pessoas? Vivendo Cristo em mim, como o apóstolo Paulo disse, anunciando a Cristo. As pessoas podem até vir com você chamando a atenção dela para si, mas elas não permanecerão. Mas quando você chamar as pessoas para Cristo, então elas permanecerão, porque Cristo se encarregará
porque a sua palavra, ela é definitiva, ela é plena. Agora, se a igreja não está fazendo, se a igreja não está trabalhando, se ela não está fazendo, então todas as suas catedrais, todos os seus ministros, todas as suas missões, sermões, ou até mesmo o próprio estudo bíblico, simplesmente serão desperdício de tempo, se a igreja não entender o que é que ela foi chamada, porque ela existe. Então chegamos agora em um momento crucial. Nós temos aqui então a mensagem, e essa mensagem só terá validade, só terá valido então apenas na minha vida, na sua vida, se eu e você estivermos então realmente convencidos de que não temos outra saída senão a de João Batista, em dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. E esse é um processo tão duro e extremamente difícil, e que precisa então se estender até o último minuto de nossas vidas. Nós temos que trazer isso até o último minuto das nossas vidas. Nós temos que estar convictos até o último momento da nossa vida. Ela pode então, essa decisão, ela pode até nos incomodar. Essa decisão pode nos doer, pode nos ferir, nos machucar, pode até sangrar, pode até nos matar. Mas a grande verdade é que nós devemos reconhecer sinceramente quem somos nós. Quem somos nós? Entender que nós somos pecadores. Entender quem é Jesus. Que Jesus é o Salvador. A grande pergunta dessa noite retórica é que eu faço a você: você está disposto a viver esta realidade do Evangelho? Está disposto a não ser popular? Está disposto a não ser aceito por muitos? Está disposto a não ser o queridinho? Está disposto a isso? Renunciar a atenção para si, renunciar à evidência, renunciar ao status, renunciar à fama, renunciar às glórias, renunciar a atenção para si mesmo? Está disposto a viver somente para Cristo? Se você está, eu quero que você curva a tua cabeça comigo e oremos a Deus, que o Senhor nos ajude. Que o nosso maior desafio na vida espiritual é poder dizer que nós nos parecemos com Jesus, e além disso, é dizer que nós somos Jesus vivente hoje nessa terra, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus. Curva a tua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, através da tua palavra nós aprendemos que as nossas preocupações não devem estar se nós estamos chamando a atenção, se nós estamos em evidência, porque o mundo vive em busca disso. O curso desse mundo vive em busca disso, de evidência, de status, de fama. Mas o verdadeiro Evangelho nos apresenta uma vida de renúncia, uma vida de diminuição diante de Cristo. O verdadeiro Evangelho nos apresenta, e aprendemos aqui com João Batista, que importa que o Senhor cresça em nós, que o Senhor cresça a cada dia em nós, que as pessoas sejam chamadas e que as suas atenções sejam chamadas, porque Cristo vive em nós, e que quando as pessoas olharem para nós, elas possam perceber Cristo em nós, a ponto de alguém dizer: você é um servo de Deus, você é crente, não é? E elas perceberem Cristo em nós. Ó Deus, desperta a tua igreja cada dia mais e nos perdoa, Senhor, quando nós não estamos representando o Senhor, quando nós não estamos sendo aquilo que deveríamos ser, Pai. Mas nos ajuda cada dia, Pai,
a sermos melhores para o teu reino. Ajuda o teu filho, a tua filha a cada dia, Pai, externar a realidade do Evangelho na sua própria vida, em nossa própria vida. Que as pessoas se aproximem de nós, não por aquilo que nós temos, não pela nossa desmontura nas palavras, não por aquilo que possuímos, não pelo nosso carisma, mas pela verdade do Evangelho em nós, pela luz de Cristo em nós, pelo sal que nós levamos a esse mundo. Pai, meu pedido é que o Senhor use cada vida aqui nessa noite como luz, como sal. Que o Senhor capacite a cada irmão a iniciar esta semana pregando o teu Evangelho, testemunhando do teu Evangelho, anunciando o teu Evangelho, e que o Senhor cresça cada vez mais, que o teu reino avance, e que haja amadurecimento em nós, que nós vamos avançando, que o teu reino avance, que o nosso desejo seja primeiramente buscar o teu reino e a tua justiça, e também não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, com o que haveremos de comer, de beber e de vestir. Sossega o nosso coração, ó Deus, sossega a nossa alma, Senhor, assim como João Batista, que estava convicto e descansado na tua soberania e testificando que tu és Deus, que tu tens poder sobre todas as coisas, sobre todos os homens. Esta mesma salvação que ao mesmo tempo salva, mas também condena. Que haja, Pai querido, aceitação do teu Evangelho, que haja renúncia, que haja entrega, que haja salvação. Esse é o nosso pedido nesta noite, Pai, declarando que tu és Deus e que nós somos dependentes, somos uma voz, somos precursores do teu reino. Usa-nos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. É o nosso pedido que eu faço a toda a igreja, pela igreja, para a glória do teu nome.